E essa, de longe, é a principal causa de dor, porque você exige demais, a tua coluna não aguenta, sobrecarga da coluna, você exigir muito da tua coluna. Começa a reclamar de dor, começa a dar outros sintomas como rigidez, tensão, fadiga, cansaço, até chegar à dor, você continua negligenciando o problema e aí começa a acontecer o desgaste. Abaulamento de disco, protusão discal, hérnia de disco, osteófito, que é o bico de papagaio, artrose nas facetas, nas articulações da coluna e por aí vai. Mas agora eu quero te falar de outra coisa que muita gente não acorda. E a maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui e colocam em prática, muitas vezes se espantam, acham que é milagre e que termina sendo uma coisa simples se você olhar diferente, que são as relações da coluna. Primeira coisa, nada no corpo da gente funciona separado. Se eu separar qualquer parte minha do meu corpo, ela vai parar de funcionar. Então isso quer dizer que qualquer parte do corpo da gente, por menor que seja, ela depende do restante do corpo para ela funcionar direito. Então a saúde de uma parte depende da saúde do todo. E é importante a gente pensar dessa forma. A nossa coluna lombar, as nossas costas, elas têm várias relações, tem várias e várias relações. Daria para fazer um livro, daqueles livros assim de maiores que a Bíblia, só com essas relações, essas possíveis causas de problemas. Mas eu queria te falar aqui quais são as principais causas, as principais relações da coluna, onde você deve olhar, entender, para poder fazer alguma coisa que realmente surta efeito, que realmente faça você controlar essa dor, você vencer essa dor. As duas primeiras relações que eu quero que você pense, a coluna torácica e também a pelve. Como assim, Alexandre? Outra parte da coluna, a bacia, o que é que tem a ver? A nossa coluna, ela tem algumas curvas, tá? Coluna cervical, torácica, lombar e a pelve. Vou botar aqui um olhinho que parece, né, um ET. Tá aparecendo de qualquer forma. Então pense aqui comigo. Se eu tiver algum problema aqui na coluna torácica, ela trabalhar menos do que ela deveria, alguém no corpo vai ter que trabalhar mais. E adivinha quem é que trabalha mais nesse caso? A coluna lombar. Tenho certeza que você já viu, talvez até você seja esse tipo de pessoa que parece que à medida que os problemas de coluna acontecem, você vai ficando mais corcunda, ficando mais curvo, os ombros mais para frente, a cabeça mais para frente, parece que o peito vai afundando. Então é como se você fosse acumulando tensão nessa região da coluna torácica, tá certo? Você vai acumulando essa tensão a ponto de que essa parte da coluna, costelas, ombros, ficam quase que presas, quase que travadas, acumulando tensão de dias, semanas, meses. E o que acontece é que se uma parte não trabalha, consequentemente a outra tem que trabalhar mais. É igual em qualquer empresa, tá certo? A gente tem um trabalho a ser cumprido. Você tem que se movimentar, você tem que levantar da cama, você tem que baixar para pegar uma coisa no chão, você tem que limpar a casa, tem que trabalhar em pé, sentado, tem que dirigir, tem que fazer tudo do teu dia, não é verdade? Então, se alguém não faz o trabalho, outro vai trabalhar demais. E quem trabalha demais é quem fica desgastado, quem cansa, quem adoece. Então, quando você me diz que tem uma dor nas costas, uma dor lombar, eu já penso automaticamente que o problema não deve estar na lombar. As relações devem estar ruins, as relações da coluna, por exemplo, a coluna torácica, que é o que a gente está falando agora, não está trabalhando direito e a lombar, coitada, está fazendo o possível e impossível para dar conta do recado. A outra questão é a pelve. O mesmo pensamento se aplica na pelve, a relação da pelve com a coluna lombar. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de falar para você. Você já prestou atenção que quando você caminha, é sempre uma perna vai à frente e a outra vai atrás. Esse movimento das pernas, ele é transmitido para a pelve, para a bacia, e a bacia tem que fazer esse movimento contrário.
Quando você coloca a perna direita para frente e você vai andar, a bacia do lado direito, a pelve do lado direito, ela gira para trás. E quando você passa o pé esquerdo para frente, acontece o contrário. No movimento de caminhada, esse movimento na pelve tem que acontecer. Quando ele acontece, a tua coluna lombar, que fica aqui em cima, ela está lá parada, sustentando o peso do corpo, trabalhando de boa. Quando esse movimento da pelve não está acontecendo em pelo menos um dos lados, toda vez que você caminha, esse movimento das pernas passa para a coluna. E aí a tua coluna, além de sustentar o peso do corpo, ela começa a sofrer esse movimento de torção, como se fosse um movimento de chave de fenda. Isso é trabalhar demais, isso é exigir demais, isso é sobrecarregar a tua coluna. Ela está fazendo mais do que ela deveria fazer. É simples assim. E eu tenho certeza que você já observou algumas pessoas que caminham e parece que rebolam, jogam o quadril só para um lado. Isso é um movimento excessivo, isso é um desequilíbrio de movimentos.